que é depressão, cara, de verdade? Eu sinto que, às vezes, eu penso que depressão é muito psicológico, entendeu? Porque eu já tive depressão, muitas vezes na minha vida, entendeu? Posso até dizer que talvez o meu estado normal é meio depressivo, sabe? Mas eu não sou triste, tá ligado? Eu só não sou muito animado. Eu não tenho muito assim, tipo, as coisas não me dão mais tanto ânimo quanto dava antigamente. Isso é depressão? Cara, a depressão é um diagnóstico psiquiátrico que está na classe dos transtornos de humor. Então, existe uma modificação no seu humor, tá? Vamos diferenciar duas coisas importantes aqui. Existe uma coisa chamada de variação emocional e existe uma coisa chamada de variação de humor. A variação emocional, para ser didático para a galera, é como o tempo. Então, hoje está chovendo, amanhã pode estar sol, depois da manhã pode estar frio, depois calor. Então, varia muito dentro de uma semana o tempo. O humor, que é pelo jeito que você está relatando, é como se fosse o clima. Então, no Brasil, é um clima tropical. Você, talvez na sua vida, você tenha um humor mais deprimido. Sim. Isso é importante falar, Monark, porque a galera em casa muitas vezes fica 2 ou 3 dias muito mal e acha que tem depressão. Na verdade, o que aconteceu foi uma variação de humor. Perdão, de emoção. Sim. Depressão é quando essa variação emocional perdura no tempo. Você tem manuais para fazer diagnóstico de depressão e você tem que cumprir alguns critérios por um tempo específico, numa intensidade específica. Não é qualquer variação de emoção que se caracteriza como uma depressão. O nosso humor... Então, ponto. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto. Existem vários tipos de gradação de humor. Existe o humor eutímico, que é uma pessoa normal, uma pessoa com humor ok, normal. Existe o humor hipertímico, que é uma pessoa pra cima, então uma pessoa muito agitada, É o extrovertido, fala, não? e o cara muito pra fora, quer sempre fazer, sempre tá com muita gente. E existe o humor distímico, que ela é uma pessoa naturalmente um pouquinho mais deprimida, não chega a ser uma depressão profunda, embora eventualmente pode descer para uma depressão profunda, mas não chega a ser uma pessoa com humor eutímico, normal, assim, é uma pessoa que está um pouquinho abaixo. Um pouquinho mais triste, os dias são um pouquinho mais cinzas, não é uma coisa tão animadora, e a vida ela é um pouquinho menos... tem Mágica? É uma parada meio assim, exatamente Pode isso. crer. E aí o que acontece? Essa pessoa que tem um humor distímico, um pouquinho mais para baixo, ela está muito mais perto de descer para uma depressão. Então, eventualmente, um estresse, eventualmente uma mudança agressiva em alguma coisa na vida, pode fazer com que a pessoa desça para a depressão. A pessoa que está hipertímica, que é muito agitada, ela está muito mais perto de abrir um quadro que a gente chama de hipomania, que é um quadro característico de um transtorno de humor, também chamado transtorno bipolar, que a pessoa fica muito para fora. Então, compra mais, fala mais, a autoestima sobe, que pode ser, inclusive, danoso para a pessoa. A pessoa fica muito impulsiva, né, cara? Sim, sim. Vai muito para uso de substância, eventualmente fica agressiva, irritada, etc. Interessante. E aí, o que a gente sabe hoje? Para modificações no humor, não na emocionalidade, no humor. Emocionalidade, você pode acordar felizão e alguém bater no seu carro ao meio-dia e você tá puto, e triste, e depressivo, e mal. Isso é uma alteração emocional. O humor, para você cair o seu humor, hoje a gente sabe que uma das principais coisas que afetam o humor para baixo, para cair na curva, é o estresse. É mesmo? Então ele é o Estresse. principal... Hoje é um dos principais fatores de risco para a depressão, cara. Entendi. Muita gente não sabe disso, mas o estresse, principalmente o crônico, quando você fica muito tempo estressado e você não tem maneiras de manejar esse estresse com uma rede de apoio, isto é, pessoas que gostam de você e estão ali para te ajudar, com algum tipo de hábito saudável como exercício físico, sono em dia, etc. Se o estresse persiste, a tendência é que a pessoa deprima. Pode crer. Muito comum, cara. Você vê na clínica, muito normal, a pessoa chega na clínica de psicologia e ela tem um quadro de ansiedade / estresse, problema no trabalho, um monte de pica para resolver, não sei o quê. E aí a pessoa começa com o tempo a gerar uma coisa que a gente chama, e você mencionou antes, que talvez é isso que pode ter acontecido com você com o tempo, a gente chama de anedonia. O que significa anedonia? A pessoa não tem humor deprimido, ela não é aquela depressiva, mas ela perde a capacidade de gostar das coisas que gostava antes.